Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. Uma em cada 40 pessoas aproximadamente tem compulsão alimentar no Brasil e esse é o nosso tema. É uma das doenças psiquiátricas mais presentes no mundo. E no Alesp em Pauta a gente vai tratar dessa condição que impacta a saúde física e mental. Nossos convidados são o Dr. Carlos Schiavon, médico cirurgião bariátrico. Já está aqui com a gente. Obrigado, doutor, por ter vindo. Obrigado. Olá. Também com a gente, Andréa Levi, psicóloga, clínica e bariátrica. Tudo bem, doutora? Já esteve aqui com a gente. Obrigado pela presença. Tudo bem, obrigada pelo convite. Que bom. Eu já esteve aqui, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho, ambos, né, para a gente saber um pouquinho da sua trajetória. Trabalha diretamente com obesidade. Vocês têm uma ONG, participam de uma ONG também, né? É verdade. Nós dois e também a doutora Andréa Pereira, que é médica nutróloga, nós três fundamos uma ONG chamada Obesidade Brasil, né? E o principal objetivo dessa ONG é falar para as pessoas que sofrem com obesidade, né? Em linguagem acessível e leiga, para que todo mundo entenda que a obesidade é uma doença, não é uma escolha, né? Então a gente faz uma série de eventos, uma série de apresentações, a gente tem as nossas redes sociais, para que essas pessoas não se sintam desamparadas e fiquem acolhidas e saibam buscar tratamento. Que bom, em linhas gerais, a ONG... Como é que chama a ONG? Obesidade Brasil. Obesidade Brasil. Mas fala um pouquinho da sua trajetória, da sua formação, um pouquinho também. Ok, eu sou psicóloga há 25 anos, né? Eu comecei a trabalhar com pessoas com obesidade, porque eu mesma há 25 anos fiz cirurgia bariátrica, emagreci 60 quilos e tive que aprender a manejar a vida bariátrica, né? Então foi a partir de uma experiência pessoal e da minha formação profissional, eu juntei as duas coisas e acabei estudando bastante para que as pessoas possam, para que eu possa ajudar as pessoas a passarem pelo tratamento da obesidade, seja clínico, seja cirúrgico, incluindo aí muitas vezes algum transtorno alimentar, da melhor forma, né? Então fui me aprimorar e é isso que eu faço majoritariamente no consultório. Nossa, que legal, que bacana. Já é um depoimento de cara bem interessante. Fica com a gente, você já viu o que vem por aí, né? Doutor Carlos, por favor, se apresenta um pouquinho melhor para a gente. Já esteve aqui, viu? Prazer em receber. Já estive aqui, obrigado mais uma vez. Eu sou, a Andréa já falou da nossa ONG, né? Dos objetivos, acho que todos devem nos seguir, que têm interesse pelo tema ou que sofrem com a obesidade. Obesidade Brasil está em todas as redes sociais. Sou cirurgião há vários anos e me dedico à cirurgia bariátrica há em torno de 25 anos já. A gente começou na cirurgia bariátrica quando ela começou a progredir com o advento da videolaparoscopia e que transformou a cirurgia numa cirurgia bem mais segura e com uma recuperação melhor. E foi daí que a cirurgia começou a ficar mais acessível aos pacientes e os pacientes ficaram mais confortáveis, né? De onde vem o nome bariátrico? Tem a ver com peso, né? Ah, com peso. De bar, bares, que legal, interessante. Apesar que assim, hoje se discute muito se o nome é correto, né? Correto. Porque a gente hoje fala muito em cirurgia metabólica, porque na verdade a cirurgia ela muda o metabolismo das pessoas, né? Vários mecanismos que mudam esse metabolismo. Então talvez o nome mais correto seria a cirurgia metabólica, mas a cirurgia bariátrica é um nome consagrado, como tudo que é consagrado, às vezes é difícil. Fica aquele nome, é um nome estranho, mas fica o nome. Às vezes é difícil mudar. Eu queria que o senhor conceituasse, porque vocês já vieram aqui, já falaram bastante de obesidade, mas hoje a gente vai falar mais de distúrbios alimentares. Eu dou um número aí inicial, mas a gente sabe que esses números de pesquisa nos Estados Unidos é difícil chegar, mas só para ter uma base. Como é que a gente pode caracterizar o que são os distúrbios alimentares, doutor? Acho que a Andréa é melhor para responder, então é melhor para conceituar isso, porque já está na esfera psíquica. É verdade, faz parte dos transtornos psiquiátricos e psicológicos, né? Então, primeiro eu acho importante a gente dizer que quanto maior é o grau de obesidade da pessoa, mais a gente vai encontrar um transtorno alimentar associado, né? Ou não só um transtorno alimentar, mas um transtorno psicológico ou psiquiátrico. Por que isso? Né? Porque, primeiro, a gente tem essa amostra de pessoas com obesidade que vêm nos procurar para pedir ajuda. Né?
E segundo isso, as pesquisas mostram, né, que quanto maior é o grau de obesidade da pessoa, mais fatores estressores ela tem. Então, por exemplo, você ter obesidade, você tem como fatores estressores. Você não cabe numa roupa, em qualquer cadeira, você tem dores no corpo, você pode ter doenças inflamatórias e metabólicas, você pode ter diabetes junto, você tem questões de autoimagem, você tem questões psicológicas, sociais, profissionais. Então, assim, a obesidade, ela traz muitos fatores estressores que podem gerar e ou agravar um transtorno alimentar e ou um transtorno psicológico, psiquiátrico de outra natureza. Mas vamos falar dos transtornos alimentares. Então, quanto mais fatores estressores eu tenho, e aí entra a obesidade, esses são os tratamentos, mais isso pode se agravar. Então, quando a gente encontra um paciente, uma pessoa com obesidade, a gente necessariamente vai investigar se essa pessoa tem um transtorno alimentar, incluindo o transtorno de compulsão alimentar. Outra coisa que é importante a gente diferenciar, o transtorno de compulsão alimentar, para ele ser um transtorno diagnosticado, ele tem alguns critérios diagnósticos. Tá? Por exemplo, você ir um dia numa festa e a comida está muito gostosa e você comer muito, isso não é um episódio de compulsão alimentar. Certo. Tá? Para a gente caracterizar o transtorno de compulsão alimentar, a pessoa precisa pelo menos 2 vezes na semana comer sem controle. Geralmente a pessoa come sem controle e coisas meio desencontradas, quente, frio, salgado, doce, o que tiver na frente. Ela come sem muita consciência do que ela está comendo. Tem um grande sentimento de culpa depois de um evento, um evento compulsivo, assim, vamos dizer assim. Então, tem uma série de critérios diagnósticos, tem que durar pelo menos 3 meses essa condição, né? E tem um sofrimento psíquico muito grande do descontrole, da pessoa não conseguir, né? Se ela tiver o estímulo visual, se a comida estiver ali, ou às vezes até mesmo ela sai para comprar. Então, depende do grau e da gravidade, aí sim a gente caracteriza como um transtorno. Tá? Ir num rodízio, ir numa festa, comer muito, eventualmente um de outro, isso não caracteriza transtorno alimentar. A senhora falou em questão de 2 vezes por semana, alguma coisa assim? Eu não sei se eu peguei bem. Durante 3 meses, pelo menos 2 vezes na semana, episódios de descontrole. E aí tem outras características. Descontrole é comer muito, né? Comer, uma pessoa normal come, sei lá, um prato, ela come 2, 3. Comer, não, é muito mais que isso. É muito mais que isso. Existem relatos de pessoas que em um episódio de compulsão alimentar comeram mais de 5, 6, 7 mil calorias, coisas que a gente comeria em 3, 4 dias. Não consegue parar, né? Assim, né? Realmente então, é um distúrbio mesmo. Num episódio muito grave, a pessoa pode comer, assim, realmente de passar muito mal. E até acabar, até a comida acabar, seja lá que comida tiver. Né? Não, interessante, a senhora caracterizou muito bem, porque é muito amplo esse universo, e assim, também você comer bastante, mas durante o dia, né, tem gente que também... Essa coisa também de ficar trabalhando em casa, né? A geladeira está perto. Né? Eu sou um deles. Toda hora eu vou lá, é um leitinho, é um suco, é uma coisa, né? Que no trabalho a gente já não tem. Também o lugar também faz o hábito, né? Mas, doutor, então fala um pouquinho, fica à vontade para falar o que o senhor achar interessante. Mas as perguntas que nos chegam aqui por exemplo, como os distúrbios alimentares afetam o sistema gastrointestinal a longo prazo? Veja, o fato da pessoa ter um descontrole e comer uma quantidade exagerada de alimentos, com certeza vai causar o que a gente chama de empachamento, um distúrbio agudo até, né, de uma distensão do estômago muito grande. Isso pode provocar um mal-estar, pode provocar dor, pode provocar vômito, né? Quer dizer, você come tanto que você acaba... vomitando, às vezes até provocado, né, Andréia, pode acontecer. E claro que se isso se repete muitas vezes, você pode ter uma agressão ao estômago e ao intestino, causando gastrites ou inflamações do intestino. Dependendo do tipo de comida, se for comidas muito gordurosas, podem às vezes dar alguma diarreia, né? Então, claro que esse hábito, que não, na verdade não é um hábito, é um problema psíquico, é uma doença,
mas pode trazer outros problemas, né? Eu fico imaginando, doutor, você podia esclarecer a gente também. Eu falei em comer o dia inteiro, comer muito, e quem trabalha em casa agora, sei lá, de meia hora vai lá, também é outro, deve ser outro distúrbio, não sei qual seria, mas assim, como é que funciona o estômago? Porque assim, isso a gente vê falar pouco. A comida foi para o estômago, né? Eu me lembro como criança, minha mãe falava, demora uma meia hora para começar a digestão e não toma banho, nada a ver, né? Mas, como é que funciona? Solta algumas enzimas e começa um processo? Na verdade, a digestão começa na boca, né? Começa aqui, a saliva já faz parte da digestão, a mastigação, né? Tanto é que também pode acontecer que de comer tanto e às vezes muito rápido se mastiga pouco, e isso também pode trazer problemas, né? Mas não, a digestão começa assim que a gente ingere o alimento e começa a mastigar. E aí comeu demais fica difícil, né? Por mais que você libere não sei Sim, se você são não enzimas, tem, o organismo não dá conta de digerir todo aquele alimento, né? E comer o dia inteiro também, muita coisa, também não é o ideal, porque tem que ter um ciclo, né? Depende, né? Claro que o beliscar, né? Quando você fica beliscando, é uma das fontes, às vezes, de você ganhar peso, porque você não mede muito bem a quantidade de calorias que você come no dia. Se você come poucas coisas, às vezes coisas calóricas, né? Salgadinhos, suco, não sei o que mais. Então, se você contar no final do dia, os nutricionistas até orientam isso, fazer uma contagem de calorias. Às vezes você até toma um susto, porque o número de calorias, você acha que comeu pouco, mas na verdade na somatória você comeu bastante, né? Quando a gente começa, um dia eu anotei, doutora, aí vem aquela coisa, né? Esses dias eu fui no GPT, o que eu comi? Ele falou, parabéns, você está bem alimentado. A gente vai comendo e não percebe. Tem alguns tipos de alimentos que predispõem a pessoa a comer mais. Então, os alimentos ultraprocessados, por exemplo, que geralmente são crocantes e pastosos, né? Crocante, faz creque-creque. Entendi. Ele acalma. A pessoa vai, pipoquinha, amendoinzinho, salgadinho. Não tem um tal eu não sei se é glutamato, uma coisa, eu não sei, olha, tem uns produtos, não vou falar o nome, que depois que uma empresa comprou, eu comecei a sentir assim que você toma um suco, e parece que você nunca tá bom. Você toma, parece que fica uma sensação de quero mais, quero mais, quero mais. Tem os produtos que eles põem, né? Em geral, os alimentos ultraprocessados, eles são feitos para viciar mesmo. Então, tem muita, não falando de ingredientes específicos, mas aqueles alimentos que têm muita gordura e açúcar. Por exemplo, biscoitos, bolachas recheadas. Por exemplo, refrigerante que tem muito açúcar. Por exemplo, achocolatados ou mesmo biscoitos, salgadinhos, tudo que é muito processado, que você lê atrás tem 25 ingredientes e a sua avó não saberia o que é nenhum deles, né? Então aquilo não é comida, aquilo é uma fórmula, né? Processada para ser gostoso, para ser palatável, né? E aquilo instiga a gente. O nosso cérebro, quando come aquele tipo de alimento, principalmente se a gente der isso para as crianças, ele vai desenvolver vamos chamar assim, uma fissura por aquilo. Ele vai pedir mais e mais e mais e mais. Né? Quanto mais colorido, quanto mais palatável, quanto mais gorduroso, quanto mais tiver uma textura agradável, isso pode sim desencadear um transtorno alimentar, por exemplo, de beliscar bastante ou mesmo de comer mais. Então, eu acho que a qualidade e a quantidade do que a gente come e do que a gente oferece às crianças, principalmente, tem que ser regulada. Não estou aqui demonizando nenhum tipo de alimento, né? Eu acho que tem alguns alimentos que precisam ser, por exemplo, quando a gente fala em alimentos enlatados, eles precisam chegar. A gente teve aí enchente no Rio Grande do Sul, só chegava alimento enlatado, milho enlatado. Esse tipo de alimento não é o que eu estou falando de ultraprocessado. Mas as bolachas recheadas, os salgadinhos, os refrigerantes, esses sim devem ser consumidos muito esporadicamente, né? E não concorrer com o alimento in natura. Precisa de muita informação, porque a indústria tem um marketing pesado. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, um dos projetos, depois virou lei, que é muito interessante, é proibir nas escolas públicas essas cantinas que eu já fui uma vez, assim, a molecada corre e pega salgadinho, pega bolacha recheada, isso é um veneno. Joga essas coisas, essas batatinhas, ou esses coisinhos que é feito de trigo, deixa na água um pouquinho e
espera 10 minutos para você ver o que acontece com aquilo. Você tem nojo de comer aquilo. Então, o seu cérebro está sendo enganado, precisa de informação importante como a gente traz aqui. Doutora, como é que a senhora aborda o paciente assim que chega com esse transtorno alimentar? Me parece que todos além dos transtornos, os problemas de obesidade tem que ser tratado com um psicólogo, né, psiquiatra, com um médico, nutricionista, né? É assim que dá certo? Como que é esse caminho? Falando da obesidade, a obesidade é uma doença multifatorial, né? Que ela é uma mistura de genética e ambiente. Então, a genética que a gente não tem como mudar e tem os fatores modificáveis como os fatores ambientais. Então, o que a gente come, quanto a gente come, a procedência do que a gente come, né, os nossos hábitos de sedentarismo ou de atividade física, como a gente se mexe, que tipo de trabalho a gente tem, se a gente fica fechado num lugar ou se a gente trabalha num lugar aberto, tudo isso... Com que a gente vive também, claro. Um casal come, um que era magrinho, o que é mais gordinho, ele influencia mais o outro? Sem Como dúvida. É que é na realidade, doutora? Sem dúvida um influencia o outro. Influencia, né? Para o bem ou para o mal. Filho, sim, a convivência. É o hábito, né? A convivência. Claro. Então, tudo isso, né, forma, a obesidade é uma doença multifatorial, mas a genética é uma causa muito importante, muito prevalente. 40% parece a genética, uma coisa assim. Não, a gente chega a 70% mais ou menos de causas genéticas. Doutor, nessa corrida, a genética já deixa uns coitados bem para trás, né, nessa corrida pela saúde. Né? Isso daí, a explicação ela é dos nossos ancestrais, né? Quando a comida era muito rara, né? Escassa. A gente tinha que caçar a nossa comida. Então, na verdade, o nosso organismo a evolução fez com que nosso organismo sempre preservasse energia. À medida que a comida ficou abundante e ainda foi sendo processada e tornada de fácil absorção pelo organismo, a gente continuou armazenando. Mas só se a gente que isso pegar... trouxe a obesidade. Se pegar os japoneses, por exemplo, que são magrinhos, aí são os ancestrais ou é o hábito? Na verdade eram, né? Não, porque mas no também Brasil, a obesidade cresce no mundo são... inteiro. É que ainda existem diferenças de número de pessoas com obesidade em países. Claro que existe. Porém, a gente sabe hoje que no mundo inteiro a obesidade está crescendo. Não tem nenhum país que a obesidade está diminuindo. E uma outra questão dos alimentos ultraprocessados é que eles não dão saciedade. Isso é uma questão. Quer dizer, você tem alimentos, se você come um alimento in natura, principalmente alimentos com fibra, se você come proteína, você tem uma saciedade. Então você se satisfaz com uma quantidade moderada, adequada de comida. E aquilo vai uma informação para o seu cérebro que está na hora de parar de comer. Esses alimentos ultraprocessados não geram esse sinal para o cérebro. Então você come aquilo e vai comendo e você não sente que você está satisfeito. O próprio nome já diz, ele já é processado. O seu corpo não precisa trabalhar muito para processar como se ele fosse processar um prato típico brasileiro de arroz, feijão, salada, legumes e carne, por exemplo. Mas, por exemplo, pãozinho tem algum tipo de processamento na farinha? Ele não assim, é ultraprocessado, não é ultra, é processado. Aí ultraprocessado a gente vai entrar nesse que a gente falou de bolacha. Ultraprocessado é quando você não reconhece o que tem lá dentro. É mais ou menos mais simples. Quando você não sabe o que tem lá dentro, o alimento é ultraprocessado. E até o leite, né? Parece que durante a pandemia teve uns negócios aí e tem muitos produtos que a gente compra, se você vai ler lá, não tem nem leite. Alguns tipos de sorvete não tem leite, né? Tem tudo sabor, não sei o quê, mas não tem leite, né? As pessoas... E nem sempre todo mundo tem o costume de ficar lendo essas questões. Doutor, o trabalho que o senhor faz, que a gente falava até antes, que hoje tem muita coisa na internet, até de cirurgia simples, né? Assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Um dos aspectos é ter esse trabalho profissional, que eu acho que o senhor faz também, com psicólogo, quando chega o paciente para o senhor, como é que ele já veio por outros, como é que essa análise criteriosa, médica, porque hoje a gente está avassaladoramente pela internet, sendo toda hora vendo uma coisa que promete milagres, né? Obesidade é um tema, eu não sei medir, mas provavelmente é um dos grandes, que o pessoal chama de trend topics, né? Se você for avaliar, acho que todos os dias a obesidade deve estar entre os primeiros que as pessoas procuram muito. Infelizmente, e acho que isso
tem a ver que o ser humano às vezes procura isso, a gente às vezes se interessa, se cativa por soluções meio milagrosas e fáceis, né? Então, assim, aquela coisa a pílula milagrosa, o tratamento milagroso, a dieta milagrosa. E aí as pessoas, é natural que elas veem naquilo uma coisa que, poxa, vou resolver meu problema e de uma forma relativamente tranquila. Infelizmente, a Andréa já falou, a obesidade é uma coisa multifatorial e muito complexa. Então, assim, não existe solução fácil para tratar a obesidade e também não existe solução fácil para prevenir a obesidade, porque a gente até hoje, o mundo inteiro, são raros os lugares que ainda estão conseguindo algum sucesso com crianças, né? Porque essas propostas, inclusive de lei, de regulamentar as cantinas, retirar alimentos ultraprocessados do acesso das crianças, pelo menos nas escolas, tal. Isso são propostas para tentar reduzir a obesidade infantil, né? Porque tem uma outra questão, que é uma questão econômica, que esses alimentos são baratos. E os alimentos, vamos dizer, in natura, que você tem que cozinhar, além de eles serem mais caros, tem o trabalho de cozinhar, né? E as pessoas hoje não têm tempo e tal. Mas voltando ao assunto os pacientes que nos procuram, geralmente são pacientes que já têm uma ideia de que eles teriam um nível de obesidade que precisaria de cirurgia. E assim, é obrigatório. A gente sabe hoje também que, infelizmente, até tem pacientes que procuram também caminhos mais curtos, um cirurgião que já deixa tudo preparado, rapidinho. E às vezes a gente vai ver o problema dessas coisas muito rápidas lá na frente, né? Então os pacientes têm que ser bem preparados. Os distúrbios alimentares, a Andréa já falou, são frequentes nessa população. Pode existir compulsão, mas a obesidade tem que ser tratada. E quando o tratamento indicado é a cirurgia, a gente tem que tratar essas situações psicológicas, esses distúrbios, controlar essas questões para que o paciente possa fazer o tratamento, no caso, uma cirurgia, se tiver indicação, né? Não quer dizer, o que eu quero dizer com isso, o paciente ter uma compulsão alimentar não quer dizer que ele não possa fazer a cirurgia. Ele pode fazer a cirurgia, até porque às vezes ela é necessária. Porém, isso tem que ser bem controlado, para você não perder o tratamento, entendeu? Se você faz uma cirurgia num paciente que tem uma compulsão alimentar e mal controlado, você vai ter problemas, o paciente vai ter problemas depois. Porque ele pode voltar a ser obeso e eu já ouvi casos também, já li, de depressão após fazer alguns tipos de cirurgia também. Então aí tem que ter um acompanhamento antes, durante e depois, né? Acho que ainda dá tempo de passar rapidinho aqui para a nossa psicóloga Andréa, para complementar antes do intervalo rapidamente, né? Bom, eu acho que depois do intervalo, a gente vai falar dos vários tipos aí de cirurgia bariátrica, para os casos que são importantes, mas o que a gente pode complementar aí dentro desse início de tratamento, essa abordagem como é que vocês dizem hoje? Multidisciplinar, né? Multiprofissional. É muito importante dizer isso, assim. Primeiro que eu diria para todas as pessoas que sofrem, porque essas pessoas que nos procuram para tratamento, elas são pessoas que sofrem muito, né? Ninguém acordou um dia e resolveu ter obesidade. A obesidade é uma condição que traz muito sofrimento. Então, procurem profissionais especialistas que vão tratar você com respeito, que vão entender dessa condição de obesidade. E, psicologicamente falando, você falou da depressão, mas assim, uma pessoa que tem obesidade, como eu falei, ela está propensa a ter mais transtornos psicológicos e psiquiátricos pelo próprio sofrimento e pela condição que a obesidade traz, de sofrimento geral, né? Social, profissional, emocional, físico, mental e tudo mais. Tudo isso já são gatilhos, né, que agravam condições de saúde mental. Então a gente tem que tratar, como o Dr. Schiavon falou, e tratar sempre. Não é porque a pessoa fez a cirurgia, ela tem que ser perfeita. Então nunca mais ela vai ter uma depressão, nunca ela pode ter qualquer coisa. Não, ela é um ser humano,
né, que tem obesidade, porque a obesidade não cura, a obesidade a gente controla com cirurgia, com medicação, com alimentação, com tratamento psicológico. Uma pessoa que tem obesidade, fez cirurgia e emagreceu, ela tem uma obesidade controlada, ela não está curada da obesidade, né? Então vai ter que ter atenção e tratamento multidisciplinar ao longo da vida, para sempre. Isso não significa que ela vai toda semana em algum consultório, significa que ela está próxima de profissionais e de uma equipe que sabem conduzir, ajudá-la a conduzir, né, esse tratamento que é vitalício, é para toda a vida. Então, uma pessoa, por exemplo, que fez cirurgia bariátrica e ela fica desnutrida porque ela come mal ou porque ela foi mal orientada em relação a suplementos alimentares que ela vai ter que tomar, complementar a alimentação, etc. Tem toda uma regra para você ser um paciente bariátrico. Ela pode ficar, por exemplo, com uma anemia que se confunde com uma depressão. Então, por isso os profissionais especialistas são tão importantes, né? Porque ela pode buscar um psiquiatra falando que está deprimida, se esse psiquiatra não investiga que ela pode estar com um grau de desnutrição, já se perdeu o caminho do tratamento e o fio da meada. Né? Então, se ela é uma paciente bariátrica, ela tem que ter profissionais especialistas no assunto para conduzir o tratamento dela por toda a vida. Muito interessante. E tem essa ONG, que é a ONG... Obesidade Brasil. Obesidade Brasil, que é um trabalho sério que você pode, eu ia falar se alimentar, olha que eu estou com comida na cabeça, mas se alimentar de informações, que é importante também, para que você tenha informação de confiança. E olha, pelo que eu entendi aqui da nossa conversa nesse primeiro bloco, também se você puder anotar o que você come, anotar o que você está passando para passar para o médico, ajudar o médico também. Hoje tem tantos meios de informação, né? Que aí, que a hora que você chega no médico, você também pode falar, doutor, mas já passei aqui, tomou esse tal remédio, porque às vezes você passa, infelizmente, nos médicos que, dependendo, é muito rápido, né? Então você também tem que se ajudar. Tem muitos caminhos. E depois do intervalo, eu vou pedir para a nossa psicóloga falar um pouquinho desses depoimentos, inclusive do dela, porque ela trilhou um caminho interessante, você também vai conseguir, eu tenho certeza. A gente volta já, depois do intervalo, e aí a gente vai fazer um bate-bola rapidinho de pergunta e resposta, tá bom? Obrigado, até lá. Estamos de volta aqui no Alesp em Pauta, falando sobre distúrbios alimentares e, claro, sobre obesidade, porque tudo é muito relacionado, né? É um tema complexo, mas a gente está com dois profissionais aqui que estão nos ajudando bastante, o Dr. Carlos Schiavon, que é médico cirurgião bariátrico, e a Andréia Levi, que é psicóloga clínica e bariátrica. Vou voltar aqui um pouquinho com a Andréia. Andréia, como é que você trabalha essa imagem da pessoa, né, que chega ali no seu consultório? Primeiro, como é que é quando chega no consultório de uma psicóloga, né? Como é que você trata? É o primeiro ou ele pode ir primeiro em outro médico e depois passa por você? A pessoa busca o que faz mais sentido para ela, né? Muitas vezes a pessoa chega, sim, antes no consultório da psicóloga. Quando ela sabe que a gente é especialista, né? Quando ela tem um sofrimento e às vezes ela quer iniciar um tratamento para tratar a obesidade, por exemplo, e ela não sabe por onde começar. Muitas vezes ela chega no meu consultório. E uma coisa que é muito comum é a pessoa chegar quase se desculpando. Como eu falei, essas pessoas trazem muito sofrimento, né? A obesidade, ela traz muito sofrimento, porque ela se sente culpada, ela se sente fracassada, ela já passou provavelmente em profissionais que não trataram essa pessoa com respeito, ela já foi em consultórios onde ela não cabia na cadeira, ela já foi fazer exames em laboratórios onde ela não cabia na maca. Então, tudo isso, né, como eu falei, são fatores estressores da obesidade. Então, é muito comum que a pessoa com obesidade chegue no nosso consultório se desculpando, como se fosse assim, olha, desculpa, eu sou sem vergonha mesmo, eu não tenho disciplina, né? E como a gente recebe essa pessoa? Eu digo, não é isso que eu estou vendo, eu estou vendo uma pessoa buscando ajuda, né? Então, ela está tão acostumada a ser maltratada, está tão acostumada com o preconceito dos próprios profissionais de saúde, que às vezes ela chega já se defendendo com esse discurso, né? Quando a gente trata com respeito e ela entende que a gente entende
da patologia, da obesidade, dessa condição, ela se acalma, ela relaxa. E aí sim a gente pode começar um tratamento que inevitavelmente vai ser multidisciplinar. Porém, cada pessoa é um combo completamente individual, né? Então, quando a gente fala de obesidade, a gente não está falando de uma doença. Veja como é diferente uma pessoa que teve uma obesidade desde a infância e ela cresceu com aquela imagem corporal, sofreu na escola, sofreu no início da vida adulta, sendo o gordinho da turma e etc., chegou na vida adulta com obesidade, do que aquela pessoa que não teve obesidade, estudou, foi tranquilo, foi para a faculdade, teve uma gestação e engordou 30 quilos. Essa pessoa tem uma autoimagem completamente diferente daquela que teve obesidade desde a infância. Então, veja que são histórias completamente diferentes e para que a gente possa acessar essa pessoa e decidir qual é o melhor tratamento para ela, a gente precisa escutá-la, saber da história dela, saber o que faz sentido para ela e onde estão, quais são os maiores sofrimentos que estão fazendo ela buscar ajuda. Você fez cirurgia bariátrica? Fiz. E como que é o seu exemplo de pessoas que vão ao seu consultório, como é que sai desse ciclo que é difícil? Porque você vai para a academia, passa 1, 2, 3 meses, não vê resultado. Quando você vê um pouco, eu estou falando assim de reforço positivo, melhorou um pouquinho, você já, opa, que legal, né? Dá aquele gásinho para a gente, então uma coisa melhora a outra, né? Então, já que eu melhorei, eu vou comer um pouquinho menos, vou escrever o que eu estou comendo, vou falar o que a psicóloga falou para fazer, a nutricionista. Como é que a gente sai desse ciclo aí viciante? Como eu te falei, as pessoas com obesidade, elas são muito julgadas. Né? Todo mundo que tem obesidade já escutou alguma coisa, seja de um amigo, seja de um profissional de saúde, já escutou assim, fecha a boca, né? Vai no parque caminhar, vai para academia, segue aqui um papel, né, com uma dietinha da revista. Todo mundo já escutou um julgamento. Aí, se essa pessoa anuncia que ela vai fazer um tratamento, então, olha, eu resolvi ir num médico e eu vou começar um tratamento e eu vou tomar um remédio. Não, remédio faz mal, não vai tomar remédio. Então eu vou fazer uma cirurgia bariátrica. Não, cirurgia bariátrica é uma coisa que é uma mutilação. Então, eu sempre digo, a pessoa com obesidade, ela nunca tem saída aos olhos dos outros. Né? Porque tem que ser aos olhos dela, né? Exato. Eu acho que começa por aí. Então, procurar profissionais especialistas é um primeiro caminho para você ter um tratamento respeitoso e que faça sentido para aquela pessoa, né, e que ela possa emagrecer. Outra coisa importante é a gente colocar as expectativas no lugar. Tratar a obesidade não é sinônimo de ficar magro. Veja que são coisas diferentes. Uma pessoa que tem uma predisposição a ter uma obesidade muito grande, talvez ela vai ser sempre grande. Não precisa ficar magrinho para que ela seja considerada, o tratamento teve sucesso, né? Se ela sair de uma obesidade grau 3 para um sobrepeso, nossa, e se mantiver ali naquele sobrepeso, muito ganho, né? Atividade física é uma das coisas que fazem parte do tratamento, mas não é o que vai salvar essa pessoa, né? Então, a gente vai, quando receber essa pessoa, a gente vai pensar sim, se cirurgia faz sentido para ela, se medicação faz sentido para ela, a gente vai ter o acompanhamento dos profissionais especialistas, não sou eu que vou medicar, né? Não sou eu que vou operar, é o cirurgião que vai operar. Então, a gente precisa dessa comunidade aí se ajudando, mas principalmente a gente precisa que a pessoa entenda da doença obesidade, senão ela vai criar expectativas irreais e ela vai largar o tratamento no meio e ela vai dizer, isso aqui não funciona, isso aqui não dá certo, isso aqui eu estou cansada. É um tratamento vitalício, difícil, porém possível. Bom, muito interessante. Doutor Carlos, eu creio que até nas cirurgias deve haver preconceito, como ela falou, né, a Andréa. Isso aí deve ser coisa para a gente preguiçosa. Deve ter isso também, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho e falasse também do que hoje é mais comum, que a gente ouve falar de muitos tipos, né? Mas o que é mais comum de cirurgia hoje para esses distúrbios? Antes eu queria complementar uma coisa que a Andréa falou, coisas muito importantes, né? Talvez o que eu vou falar choque algumas pessoas, mas assim, quando você fala em tratamento da obesidade, infelizmente, dieta e exercício físico isoladamente não resolvem a obesidade. Isso parece meio chocante, mas essa é a realidade de milhares de estudos, milhares de acompanhamento de pessoas. Só que assim, entendam bem, faz parte do tratamento da obesidade ter uma dieta saudável,
E o exercício? E o exercício. Inclusive, o exercício é fundamental para a manutenção do peso. Porém, fazer isso isoladamente numa pessoa que tem já uma obesidade, até uma obesidade mais grave, não resolve. Por isso que essas dietas milagrosas, por isso que você mesmo falou, pô, eu vou na academia, fico lá, demora às vezes horas e horas e horas e horas e horas, eu vou na balança, não aconteceu nada. Não acontece nada mesmo. O que acontece é que você ganhou saúde fazendo exercício, você ganhou músculo. A gente sabe que ter músculo hoje é uma coisa fundamental para ter uma vida saudável e uma longevidade. Porém, em termos de peso, isso não vai ter um impacto grande, né? É claro que se você pegar lá o maratonista que corre e faz treinamentos super, ele até perde peso se ele não comer muita caloria. Mas a grande maioria das pessoas não faz maratona, né? Então essa é a primeira coisa importante. Tratar a obesidade significa, e o preconceito é grande contra a obesidade e contra os tratamentos. É isso que a Andrea falou. A pessoa fala, então eu vou buscar um médico para fazer um tratamento com medicações. As medicações hoje estão até na moda, né? As canetas, as coisas, mas assim, são medicações boas, porém não devem ser usadas como muita gente está usando, assim, indiscriminadamente, sem acompanhamento médico. Isso é uma outra questão. Sim. E quando você tem indicação de cirurgia, você tem que fazer uma avaliação multiprofissional, você tem que cuidar dos eventuais transtornos alimentares, que é o tema aqui da nossa conversa, né? Ver se existem transtornos, ver se existe alguma compulsão, ver se tem uma depressão, ver se tem um grau de ansiedade muito grande. Tudo isso é comum nos pacientes com obesidade, principalmente obesidade mais grave, como já foi falado. E a cirurgia, ela é um excelente tratamento e não tem que ser encarada como a última esperança das pessoas, ou então como uma coisa absurda, não faça cirurgia, não sei o quê. Se você tem uma obesidade super importante, que seria o IMC, índice de massa corpórea, acima de 40, às vezes acima de 50, não existe um tratamento que vá funcionar além da cirurgia, né? E basicamente, assim, não é bem o tema da nossa conversa hoje, mas eu sempre insisto, existem vários tipos de cirurgia, coisas às vezes meio malucas por aí nas redes sociais, mas os dois tipos que são bem estudados, têm resultados bem fundamentados, são o que a gente chama bypass, que é resumidamente a redução do estômago com um desvio intestinal, e o sleeve, os nomes são em inglês, mas são nomes também consagrados, que basicamente é a redução do estômago quando você transforma o estômago num tubo. O tubo fica tubular. Para decidir o tipo de cirurgia, tem que procurar profissionais habilitados e ver qual é a melhor opção. Eu já vi na internet a coisa do balão e gente meio que vendendo como se fosse uma endoscopia rápida, né? Então, o balão é uma forma de tratamento da obesidade. Mais uma vez, você tem que avaliar bem o doente, né? Avaliar bem o paciente. O balão tem uma característica que um pouco vai contra o que a gente está falando, porque ele é um tratamento temporário. Então, a ideia de pôr um balão para emagrecer um pouco e já achar que resolveu o problema é uma ideia errada, porque, como a gente falou, o tratamento da obesidade é um tratamento para o resto da vida. Então, tem que ver bem direitinho essa questão, né? Então, o balão é um tratamento temporário. Ninguém pode ficar com o balão o resto da vida. Os balões mais comumente utilizados é em torno de 6 meses. O balão tem que ser retirado. Esse balão que você comentou, ele é um balão que a gente chama deglutível, que é você engole uma cápsula e quando ela chega no estômago, você faz uma radiografia, aí você insufla o balão dentro do estômago. E é um balão que ele meio que se dissolve, então ele é eliminado espontaneamente. Ele dura em torno de 4 meses. Veja, se eu estou falando que o tratamento é para o resto da vida, se você faz um tratamento que dura 4 meses e acabou, não faz mais nada, não vai funcionar. Entendi. Não vai funcionar. Aí a gente volta no então, que a Andrea falou, né? Uma coisa para o resto da vida, né? Então, assim,
tem indicações para alguns pacientes de pôr um balão? Até tem. Tem alguns pacientes que você pode avaliar que vão se dar bem com o balão, mas lembrar, depois do balão tem que continuar o tratamento de alguma forma. Não adianta pôr o balão, achar que... Porque as pessoas têm umas ideias, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um casamento, preciso estar em forma, preciso caber naquele vestido que eu tenho. Aí eu vou pôr um balão, perder uns quilinhos. Outra coisa, o tal do efeito sanfona, hoje a gente sabe que ele é muito ruim para a obesidade. Essa coisa de perder peso, ganhar peso, perder peso, ganhar peso, ele vai piorando o grau de obesidade. É muito comum que quando você perde e ganha de novo, geralmente o patamar sobe um pouco. Depois perde, sobe mais um pouco. Então, a gente sabe que o ideal é que a gente não vivesse esse efeito sanfona. A gente tratasse a obesidade, é melhor você perder menos peso e tentar manter aquele peso perdido do que você perder muito peso, às vezes com dietas malucas, essas coisas meio malucas que tem na internet, e depois de algum tempo ganhar de novo e às vezes voltar acima do que estava antes. Isso a gente sabe que é muito ruim. Sim, imagino, né? E tem muita recaída, né? A pessoa consegue um pouco, depois... uma vez eu vi o Dr. Drauzio Varela falar assim, olha, para você parar de fumar, tentou uma vez, duas, não tem problema, porque em geral as pessoas tentam pelo menos 5. Então acho que com a obesidade não é muito diferente. Você já tentou bastante? Continua tentando. E é tão legal. Eu fiz um programa aqui com uma senhora que emagreceu muitos, acho que 10, 20 quilos, só que ela fez um tratamento assim com a nutricionista, ela falou, eu tentei de tudo, de pílula, comprei de tudo, mas esse tratamento anotadinho ali, e ela estava tão feliz, é tão bom, né, quando a gente vê uma pessoa que conseguiu, né, uma vitória mesmo. Em geral, tomem cuidado com promessas de milagres, assim, não existe. Você está dizendo de uma pessoa, né, que foi tratar a obesidade ali, provavelmente com uma nutricionista, direitinho, anotando e tal. Então, milagres... Para tratar a obesidade, não acreditem muito. O que você tem visto na ONG Brasil... Obesidade Brasil e no consultório também, do que dá certo? O que a pessoa que leva a sério, que realmente no médio e longo prazo ela se mantém? Como é o seu caso? Foi o seu caso? A primeira coisa a gente chama de psicoeducação, que é o próprio entendimento da obesidade. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou aqui, quem me conhece já me ouviu falando isso, que quando você vai tratar a obesidade, principalmente se você vai passar por uma cirurgia, é como você tirar uma carteira de habilitação, né? O paciente precisa passar por tantos profissionais e tantas orientações para ele se apropriar de um conhecimento que ele vai ter que usar ali no dia a dia dele, né? Então, por exemplo, quando a gente vai aprender a dirigir, a gente aprende que não pode passar no farol vermelho, que você não pode atropelar ninguém, que você não vai pegar um carro super potente para fazer rally, ou que você não vai pegar um carro menos potente para andar na ladeira. Enfim, a gente aprende coisas básicas para não sair atropelando, nem se matar, nem matar ninguém, né? Conduzindo um veículo qualquer. Para a gente conduzir o tratamento da obesidade, é fundamental que a gente precisa que o paciente entenda por que caminhos a gente está indo, o porquê daquela medicação, o porquê daquela conduta, o porquê que ele vai tomar vitamina para o resto da vida quando ele se ele fizer uma cirurgia bariátrica, né? Por que ele precisa do acompanhamento, por que determinados exames ele vai ter que fazer periodicamente. Então, os porquês das coisas só fazem sentido. Porque se eu vou tomar um remédio ou vou tomar uma vitamina, mas eu estou me sentindo bem, para que eu vou tomar isso? Coisa chata, né? Eu não vou tomar se não tiver sentido para mim. Então, no tratamento da obesidade, muitas coisas precisam fazer sentido. A gente tratar a saúde mental, né, para que aquilo não afete a forma de se alimentar. A gente sabe que a gente vai lutar com um corpo super potente para armazenar, né? Como o Dr. Carlos falou, o nosso corpo, cada vez que a gente engorda, cada vez que a gente tenta emagrecer, o corpo entende como uma ameaça. Ele entende como estamos passando fome, armazena aí. Tem que conversar com ele, falar, não, você não está passando fome, fica calmo. Pois então, mas ele não entende assim, ele entende que ele precisa armazenar.
cada vez que a gente emagrece, o corpo fica mais potente em armazenar. Por isso que esse efeito também. Por isso que é tão difícil manter o peso. Mas com uma equipe multidisciplinar que entenda do que está fazendo, um paciente bem engajado, bem aderido, e com essa compreensão, isso é muito do que a gente faz na ONG também, né? Ensinar as pessoas sobre a obesidade e aí os tratamentos possíveis passam a fazer sentido para aquela pessoa e ela para de buscar milagres que não existem, infelizmente. E o que você fala do ambiente familiar também? Tem que ser ajudado, um ajudar o outro? É importante, né? A gente reforça a rede de apoio. Por exemplo, existem famílias em que todo mundo é magrinho e tem aquele única pessoa que tem obesidade. Geralmente ele é super mal compreendido, né? Já tem Fala, lá, já é comilão. Ele é comilão mesmo, não tem jeito, né? E tem famílias que são o contrário. Todo mundo tem obesidade e tem um magrinho lá incompreendido também. Fala assim, ele é magro, ele se acha, ele não sei o quê. Entendi. Mas, em geral, né, a gente tem hábitos familiares. Então, aquelas famílias que comem muito, que bebem muito, que tem aquelas, eu brinco assim, aquelas mesas de avó, que tem sempre um bolo em cima, sempre coisas. Então, a gente faz uma educação familiar também quando a gente fala em alimentação, né? E isso, a gente precisa fazer um diagnóstico familiar também para compreender. Muitas vezes a gente tem o contrário, tem fobias, tem mães e pais que têm fobia de dar comida para o filho. Meu filho só vai comer a comida medida e pesada e não sei o quê. Também não é saudável. Né? Então, a gente tem que achar um caminho possível e viável. Não é fácil, não. Deixa eu continuar rapidinho com o André, porque a gente já está indo para o fim, já passo para o Dr. Carlos para ele finalizar. Mas, assim, uma vez eu fui numa psicóloga e ela era brava e ela falava assim, ela falou, olha, primeira coisa, psicólogo perde a sua casa, porque começa a ficar longe, é igual a academia. Você vê uma vez e não vai ver mais. Tá compreendido? Eu falei assim, já. Segunda coisa, tem dia que você vai sair daqui melhor, tem dia que você vai sair pior. Aqui eu não estou, né? E foi a melhor psicóloga que eu tive, porque ela já colocou os caminhos ali para mim. Tem isso também. E você tem gente resistente ao tratamento que fala, vai, não volta mais, assim. Tem aquele que segue, mas tem aquele também que fica com medo e vai embora, não quer voltar mais. E aí, como é que você trata desse? Bom, hoje nós temos a vida online, né? Também os atendimentos online também, que a gente acaba atendendo pessoas em diversos lugares do Brasil e do mundo, sem essa questão de ter que morar tão perto. Então, a pandemia trouxe algumas coisas. É verdade. Eu já estou muito antigo aí, doutor. Hoje tem essas. Mas eu gosto do presencial. Mas enfim, o online. Não, mas o presencial existe e vai continuar existindo. E o online é maravilhoso, está chegando em gente que não chegava. É verdade. Então, isso é uma questão. E claro, sempre tem pessoas que precisam mais do atendimento psicológico. Eu digo assim, tem dois formatos. Existe a psicoterapia, que é aquela coisa semanal, mais profunda, que você vai se aprofundar em diversas questões. Existe o acompanhamento psicológico, que aí você vai focar, ele é mais esporádico, por exemplo, mensal. Você vai focar nas questões da cirurgia e falar, eu quero cuidar disso aqui, a minha vida está organizada, está tudo bem, não estou trazendo um sofrimento, além, né, de ter que me habilitar aí para conduzir a cirurgia. E está tudo bem. E a gente avalia juntos, paciente e profissional, e a gente avalia a frequência, uma vez por semana, quantidade. Assim. Depende... Mas fundamental, né? Durante e depois também, porque é para continuar, né? Sim, pelo menos o acompanhamento. Pelo menos o acompanhamento, que seja esporádico, mas que seja com especialista. Que legal. E não desistir, né? Começou com o psicólogo, vai... Enfim, eu tenho uma amiga que ela foi uma vez, aí ela voltou para casa e perguntar para ele, foi tudo bem? Não preciso voltar não, já falei tudo. Não é assim, é a longo prazo, né, doutora? É médio prazo. Doutora, fica à vontade para finalizar, nosso tempo chegou ao fim, mas a minha curiosidade final é assim, o senhor provavelmente já fez muitas cirurgias, e como é que é esse trato depois da cirurgia? Teve muito sucesso, muita gente que voltou falou, olha, doutor, graças a Deus deu certo, está indo bem, né? Como é que é esse pós também? O senhor tem contato com seus pacientes? Sim, assim, a gente tem contato. Infelizmente, os pacientes também não são muito disciplinados, né? As pacientes que eu digo, nós todos, né? Todos nós. Então, muitas vezes o acompanhamento é mais frequente no primeiro, segundo ano e depois começa a ficar mais esporádico. Aí deveria voltar no médico? Sim, deve voltar. Deveria voltar, né? Não, pode até ser que não consiga voltar no próprio cirurgião, mas o acompanhamento com alguém habilitado, que conhece cirurgia bariátrica e cuidado pós-operatório, é fundamental, mas uma parte dos pacientes acaba achando que está bem e meio que abandona e às vezes só volta quando aparece algum problema, algum distúrbio ou até
o tal do reganho do peso, né? Então, primeira mensagem importante é qualquer tratamento da obesidade, mas principalmente a cirurgia, que tem grandes modificações, o acompanhamento é necessário e obrigatório, né? E tratar a obesidade, a gente já falou, é uma coisa complexa, não é fácil, tem que ter força de vontade, mas tem que ter apoio. Achar que vai tratar a obesidade sozinho, toma remédio que a vizinha indicou, não sei quem indicou, faz uma dieta que apareceu na rede social, geralmente acaba não tendo um sucesso e acaba trazendo aquela coisa do sobe e desce, que acaba sendo ruim, gera desânimo, traz insatisfação, traz outros problemas psíquicos. Então, acho que é fundamental ter esse apoio e procurar profissionais que deem esse apoio, que respeitem o paciente. Eu acho que isso daí é o mais importante. Um deles é o Dr. Carlos Schiavon, médico cirurgião bariátrico, ao qual eu agradeço. Procura ele nas redes sociais e deve ter artigos publicados. Hoje foi só um trechinho, mas com certeza deve ter sites aí com muitas perguntas e respostas para as pessoas acompanharem, né, doutor? Então, sim, o pessoal pode ficar à vontade. Sem dúvida. E, Andréa, e isso que ele falou de apoio, eu acho que a ONG Obesidade Brasil, provavelmente, não sei se tem grupo de WhatsApp. O site, botou no Google... @Obesidade Brasil, obesidadebrasil.com.br. Deve estar lá no Instagram também. Tá no Instagram, @Obesidade Brasil, todo mundo acha a gente lá. Com certeza vai ter lá muito ensinamento para você se acompanhar. Eu acho que é um bom caminho, porque eles são profissionais sérios, aí você não fica aí nessas ondas para lá e para cá, não. Vai, é uma caminhada para você, ainda mais agora que a gente está vivendo mais, né? Viver com saúde. Isso não precisa ser o bonitão do lugar, não, mas você precisa estar saúde, estar feliz, estar alegre, né? O mais importante é isso. E saudável para você levar uma vida boa. Já entrevistei pessoas que conseguiram, com certeza todo mundo que está nessa situação vai conseguir também. Eu quero agradecer muito, então, mais uma vez, nossos convidados, e a você que ficou com a gente. Você pode rever esse programa lá no YouTube também, que vai estar lá também depois que você assistir na Rede Aberta, tá bom? Um abraço, obrigado, até a próxima.